Preciso do dinheiro até amanhã, ordenou minha filha, entregando-me a dívida do marido dela, $500.000. E não se atrase, acrescentou ele. Eu apenas sorri. Está bem. 4 horas depois, já estava no aeroporto. Quando eles chegaram para recolher o dinheiro, encontraram a porta trancada e uma caixa sobre a mesa da varanda. Abriram-na e gritaram: traição, vingança, justiça. Está começando. A campainha tocou 3 vezes em rápida sucessão, cada toque mais insistente que o anterior. Eu depositei meu copo de bourbon e os relatórios trimestrais, já sabendo quem estava à porta. Pela janela do escritório, avistei o Tesla Model S branco brilhando sob as luzes de segurança. Emily só tocava a campainha daquele jeito quando precisava de dinheiro. Atravessei o saguão de mármore, passando pelas fotos da família, que de repente pareciam relíquias de uma vida que já não era a minha. Emily aos 5 anos, sem os dentes da frente. Emily aos 18, formada no ensino médio. Emily aos 28, no dia do casamento. Cada imagem parecia zombar da minha ingenuidade. Ela estava ali, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Brandon, atrás dela, mexia no celular com a intensidade de quem acompanha ações ou placares de jogo. Nenhum dos dois parecia feliz por estar ali. Pai. Emily se jogou nos meus braços, abraçando-me por tempo demais. O gesto parecia calculado, como se estivesse depositando uma moeda emocional para sacar depois. Brandon entrou sem cumprimentar, os sapatos de grife batendo no mármore, enquanto se dirigia direto para a minha poltrona de couro. Minha poltrona. Segui-os até a sala de estar, notando como Emily ajustava nervosa a alça da bolsa de $5.000 que eu lhe dera no último Natal. Brandon já espalhava documentos pela mesa de centro como se presidisse uma reunião. Emily sentou-se na beira do sofá, os dedos brincando com o colar de pérolas que lhe dei no aniversário de 30 anos. Ela sempre tocava esse colar quando estava prestes a pedir algo. Querem água, vinho? Ofereci, embora a hospitalidade fosse a última coisa que eu sentia. Vamos direto ao ponto, Rob. Brandon nem levantou os olhos. Temos uma situação. Rob, não Robert, nem sequer o respeito de um Sr. Mitchell. Apertei o copo de bourbon e contei mentalmente de trás para frente, técnica antiga de controle de raiva que quase nunca funcionava mais. A voz de Emily subiu um tom. Outro sinal. Pai, você sabe que só viemos porque é absolutamente necessário. Sempre disse que família vem em primeiro lugar. E nós somos família. O que aconteceu com o imóvel em Round Rock? Mantive a voz neutra, apesar do maxilar já travado. Brandon finalmente me encarou, expressão de quem ouvia sobre algo irrelevante. Correção de mercado, revés temporário, mas não é por isso que viemos. Emily girava a aliança, a mesma que herdara da avó. Esse gesto era o seu velho sinal de mentira, desde os 12 anos, quando negava ter quebrado a porcelana de Margaret. A questão é... Emily começou, parou, depois recomeçou. Brandon está se dedicando muito a um novo empreendimento, uma startup de tecnologia. Muito promissora, revolucionária. Quanto? Interrompi. O relógio de pêndulo marcou 3 longos segundos de silêncio. O perfume caro de Brandon se misturava às notas de carvalho e baunilha do meu bourbon. O salto de Emily batia nervoso no mármore. Não é tanto assim para alguém com seus ativos, disse Brandon recostando-se na poltrona. O couro gemeu sob o peso dele, um som que sempre fora só meu até aquela noite. 500 mil. Precisamos na conta até o meio-dia de amanhã. A sala pareceu girar. A velha enxaqueca começou a latejar atrás do meu olho esquerdo. $500 mil. Não 50 mil. Não 100 mil. $500.000, exigidos como se fosse pedir comida por delivery. Isso é. Comecei, mas a frase morreu na garganta. Memórias invadiram minha mente sem permissão, ensinando Emily a andar de bicicleta no Zilker Park, a formatura na UT, o dia em que a levei ao altar no Four Seasons. Aquela garota ainda existia, ou eu a tinha inventado? Pai, a gente não pediria se houvesse outra opção. Emily levou os dedos das pérolas aos olhos, fingindo secar lágrimas que não estavam ali. A hipoteca, a escola das crianças, você sabe como tudo ficou caro. Eu sabia.
Eu mesmo pagava as mensalidades direto, 15 mil dólares por criança, por semestre, em St. Andrews. Também havia a hipoteca da casa em Westlake, cujo sinal de 200 mil eu cobri como ajuda única, 3 anos atrás. Brandon levantou-se, foi até o meu bar sem pedir e se serviu de 3 dedos do meu Macallan 25 anos. Não são banqueiros com quem estamos lidando, Rob. São pessoas sérias. Seria uma pena se isso afetasse sua reputação no clube ou nos concessionários. A ameaça pairou no ar como o perfume dele, óbvia, enjoativa. Minha pressão subiu. A dor atravessou meu crânio. Segurei-me na lareira. Pai, você está pálido, disse Emily. Não era preocupação, era cálculo, medindo meu enfraquecimento para usar como vantagem. Foi então que ela soltou as palavras que mudaram tudo. Se a mamãe estivesse viva, teria vergonha de como você nos trata. O silêncio se armou como lâmina entre nós. Emily sabia o que estava fazendo. Margaret e eu havíamos nos divorciado 10 anos antes, mas minha filha ainda brandia sua memória quando conveniente. Esquecia que Margaret vivia feliz em Houston com um novo marido. Esquecia que me alertara sobre as manipulações de Emily. Sua mãe, respondi devagar, teria mandado vocês arrumarem empregos. Brandon riu alto do bar, ainda com meu uísque na mão. Empregos? Eu sou empreendedor, Rob. Crio empregos. 3 startups fracassadas em 5 anos. O desastre das criptomoedas, contra o qual eu o prevenira no último Natal. A consultoria que nunca consultou ninguém. Eu financiara todas, assistindo meu dinheiro evaporar nos delírios de grandeza dele. Você perdeu o recital da Sophie mês passado. Emily mudou de tática, voz trêmula de falsidade. E o torneio do Max, mas teve tempo para os relatórios trimestrais. Os relatórios que mantinham meus netos em escola particular, que pagavam o Tesla, que sustentavam a casa em Westlake. Mas não disse isso. Apenas observei as lágrimas perfeitamente simétricas escorrendo. Ensaio de atriz. Deixe-me entender. Endireitei o corpo, apesar da dor. Vocês precisam de 500 mil dólares até amanhã, meio-dia. Para quê, exatamente? Eles trocaram um olhar, cúmplices de uma fraude bem treinada. Brandon largou meu copo, voltou à mesa, espalhou papéis como um jogador de cartas. Oportunidade imobiliária, disse ele. Sensível ao tempo. Não dá para perder. Você mesmo disse que perdeu dinheiro com um imóvel em Round Rock. Isso é diferente. Brandon segurou um documento com força. É criptomoeda, quero dizer. É certeza. O deslize foi pequeno, mas revelador. O mesmo erro de 8 meses atrás, quando torrou 200 mil. Minha mão esquerda tremia, novidade aos 60. Escondia no bolso. O celular de Emily vibrou. Ela digitou rápido, virou-o para baixo. Pai, sempre estivemos ao seu lado. Quando você e a mamãe se divorciaram, quem ficou com você? Quando a economia despencou em 2020, quem ajudou a manter os concessionários? Vocês estavam em Cabo o verão inteiro, lembrei, postando fotos no Instagram. Isso não é justo. O casamento. Comecei a listar, controlando a raiva. 100 mil. A casa, 200 mil. A primeira startup, 150 mil. A segunda, 80. A terceira. Isso é passado. Brandon me cortou, erguendo-se tentando impor-se pela altura. Falamos de futuro, do futuro dos seus netos. Os netos cuja mensalidade eu mesmo pagava direto à escola. Emily também se levantou, agarrando o celular. Uma foto nossa em SeaWorld, quando ela tinha 7 anos, apareceu sobre a mesa. Tinha trazido como adereço. Não são apenas dívidas, Rob, disse Brandon, chegando mais perto. A cicatriz acima da sobrancelha visível. São obrigações. Pessoas sérias, consequências sérias. Meio-dia de amanhã, ou tudo complica. Sua reputação, os concessionários, seu clube. Você está me ameaçando na minha própria casa? Minha voz baixou a um sussurro. Estamos sendo realistas, Emily disse, mas a voz falhou. Nunca me vira tão calmo, tão perigoso. Pai, por favor, precisamos disso amanhã, meio-dia. Não é negociável. O ar parecia rarefeito, apesar do ar-condicionado. Minha cabeça pulsava. O cheiro de Brandon me sufocava. As lágrimas borradas de Emily pareciam quase cômicas.
Eu os encarei. Minha filha, já estranha. O genro, sempre parasita. O relógio antigo bateu 9 vezes. Do lado de fora, Austin seguia tranquilo, alheio à implosão dentro da minha sala. Está bem. A palavra saiu seca, exausta. Amanhã. Agora vão. Emily confundiu meu cansaço com rendição. Avançou para me abraçar, mas recuei, deixando seus braços caírem vazios. Brandon estendeu a mão, aperto forte demais, dominância jamais conquistada. Sabíamos que entenderia, Emily disse, recolhendo a bolsa e a foto encenada. Família em primeiro lugar, não é, pai? Saíram sem mais uma palavra. A mão de Brandon na lombar dela, como quem guia uma ficha de cassino. Fiquei na porta, vendo as lanternas traseiras sumirem na curva de Westlake Drive. Esperei 5 minutos após desaparecerem antes de fazer a primeira ligação. James Walker atendeu no segundo toque. 25 anos de amizade e assessoria legal lhe ensinaram a reconhecer meus padrões. Eu nunca ligava depois das 9 sem motivo grave. Eles finalmente cruzaram o limite, não foi? Sua voz não tinha surpresa, só resignação. 12:00 de amanhã, respondi, como se eu fosse caixa eletrônico sem limite. Eles já perderam, Rob. A papelada da transferência de imóvel está registrada. Só não sabem ainda. Emily nunca esteve no contrato. Você insistiu nisso quando pagou a entrada. E Margaret? Perguntei percorrendo a casa, enxergando-a agora não como lar, mas como palco da última peça. Espera sua ligação, disse que já era hora de parar de sustentá-los. Desliguei e fui direto ao escritório. A dor de cabeça deu lugar a uma clareza fria. No laptop, o e-mail de 3 semanas atrás. Vila Las Palmas, Costa Rica. 17 de março a 17 de abril. Reserva confirmada. Planejamento de aposentadoria, agora teria outro propósito. Abri a gaveta inferior da escrivaninha. A caneta tinteiro de meu pai, que Emily nunca soube que existia, esperava ali como se fosse relíquia de guerra. Eu já tinha preparado tudo ao longo de 5 anos, esperando nunca precisar usar. Agora era inevitável. Peguei a pasta marrom rotulada Plano C. Dentro, documentos com datas, assinaturas, registros, gravações. A cada empréstimo, cada ajuda única transformada em padrão, eu acrescentava mais provas. Emily achava que era esperta. Nunca leu além da segunda página de nada que assinou. Coloquei em uma caixa da Amazon, igual às que ela recebia com roupas e perfumes. Na tampa, escrevi com marcador grosso. Para Emily. A ironia me fez sorrir. Deixei a caixa no hall de entrada. O portão eletrônico seria programado para abrir automaticamente às 12h em ponto. Ela encontraria a prova de tudo. As transferências, os prints das mensagens onde me chamava de caixa eletrônico patético, a nota promissória de Brandon jurando que seria a última vez, a gravação de segurança da noite anterior. Tudo. Passei pelo corredor observando os retratos de família. Pareciam encenações de outra vida. Emily sorrindo na formatura, Margaret e eu com os netos. Tudo falso agora. No quarto, preparei a mala. Roupas leves, laptop, passaporte, remédios, 3 fotografias que não consegui abandonar. O resto não importava mais. Às 4 da manhã, o Bentley já me esperava na garagem. Toquei a madeira do volante, lembrando de quantas vezes aquele carro carregara Emily para festas, Brandon para bares, eu para retiradas de dinheiro que nunca voltavam. Agora o levaria apenas uma última vez. Dirigi em silêncio por Westlake até Mopac. O rádio desligado, a cidade dormindo. Passei em frente a 3 concessionárias minhas, lotes cheios de inventário que logo seriam de Jake Martinez. Ele merecia. Fora leal, trabalhador. Melhor que Brandon jamais seria. Quando dobrei em Congress, vi o bar favorito de Brandon, o Velvet Room. Ali ele fez contatos com jogadores, vício que iniciou a ruína. Pensei em parar, pedir um uísque. Segui adiante. Às 5h, estacionei na Frost Bank Tower. O segurança me reconheceu, como sempre, mas nada disse. Subi ao 42º andar, onde James já me esperava com Sophia Chen, sua assistente. Sobre a mesa de mogno, pilhas de documentos alinhadas com precisão militar. No centro, uma caixa de donuts Krispy Kreme,
Tradição nossa desde 1999. Você parece descansado, James comentou, deslizando o termo de procuração. Primeira boa noite de sono em meses, respondi, assinando com a caneta do meu pai. A procuração era limitada, 60 dias, apenas para transferências patrimoniais e reestruturação financeira. James não queria que eu parecesse vingativo, era cirurgia, não retaliação. Sofia apresentou a escritura da casa de Emily. A transferência foi executada ontem às 16 horas, 3 horas antes dela exigir dinheiro. Legalmente, o imóvel sempre esteve em seu nome, desde 2020. Sorri com amargura. Emily vinha às minhas custas exigir $500.000, enquanto a casa dela nunca fora dela. A ironia perfeita. James abriu outra pasta. Congelamento de contas conjuntas, cartões cancelados, mas mensalidade dos netos garantida até dezembro. Eles não seriam punidos pelos pecados dos pais. Então veio a opção nuclear. Capturas das mensagens de Emily, o vídeo da câmera de segurança mostrando o teatrinho do casal, a nota promissória de Brandon e o pré-nupcial, que incluía uma cláusula sobre vício em jogo. Brandon nunca lera. Seu advogado chegara bêbado à assinatura. Assinei também a revogação do fundo de Emily. 20 anos de provisão para o futuro dela sumiram com uma canetada. Minha mão tremeu. James percebeu. Bourbon? Não. Preciso da cabeça clara para o voo. Às 6 horas, desci sozinho no elevador. Cada andar era uma despedida. O valet já deixara o Bentley ligado. Entreguei as chaves junto a um envelope para Jake. Ele pega na segunda-feira. O sol nascia quando segui para o aeroporto. O celular vibrou. Emily ligando. Ignorei. Depois Brandon. Ignorei também. Cada toque soava como contagem regressiva. No Terminal Sul, Tommy, o manobrista que guardava meus carros há 3 anos, estranhou. Vou cedo, Sr. Mitchell. Planos mudaram. Entreguei-lhe as chaves. Não olhei para trás. No balcão da primeira classe, Michelle me atendeu como sempre. São José, Costa Rica, 2 malas despachadas, tudo o que preciso. Antes de passar pelo TSA, entreguei-lhe outro envelope. Emily Carter virá procurar. Verifique a identidade. Há uma chave dentro. Ela entenderá. Era a chave do depósito com as lembranças da infância dela. Álbuns, joias da avó, um título de poupança. Que decidisse se memórias valiam mais do que dinheiro. Na sala de embarque pedi café. O celular mostrava 7 ligações perdidas, 12 mensagens, 2 vozes de Emily. Escrevi várias respostas e apaguei todas. Por fim, desliguei o aparelho, retirei o chip e joguei no lixo. Passageiros do voo 447 para São José, favor embarcar. Entrei no Finger com passo leve. No assento 2A, aceitei champanhe. O avião encheu de figuras que já haviam sido reflexos meus. O executivo correndo contra prazos, o casal em lua de mel, a idosa tricotando. Então ouvi uma voz familiar. Com licença. Margaret. Ex-esposa, firme, carregando mala de designer. Sentou-se em 2B. James ligou, explicou. Achei que precisaria de reforço. Não é mais sua luta. Não tem sido por 10 anos, mas ainda é minha filha, e alguém deve estar lá quando ela cair. O avião fechou as portas às 7h05. Enquanto Austin diminuía sob as asas, senti um peso sair. Cada rua, cada prédio, cada lembrança, ficando para trás. Margaret abriu o menu do café da manhã e riu pela primeira vez em anos. Esse é o Robert que conheci. Bem-vindo de volta. Aprendi o que aconteceu depois do mesmo jeito que aprendera quase tudo sobre a vida de Emily. Por câmeras, testemunhas e relatórios de James. Um pai assistindo a própria filha como se fosse documentário, impotente, mas finalmente distante. 3 dias após meu voo, James enviou os vídeos de segurança. Eu os assisti da varanda em Costa Rica, o Pacífico rugindo, em contraste com o colapso filmado. 12h15, sábado, 16 de março. O Mercedes branco de Emily entra na minha garagem. Brandon ao lado, olhos colados no celular com placares de basquete. Emily, ao espelho, passa batom vermelho, o mesmo que usou para pedir seu primeiro carro aos 16. Eles caminham até a porta como se fossem donos. Brandon carrega uma pasta Hermès vazia, esperando enchê-la de notas. Emily toca a campainha.
Espera 10 segundos. Toca de novo. Brandon espreita pela janela frustrado. Ela tenta abrir com chave, mas a fechadura já havia sido trocada por Sofia às 7 daquela manhã. A confusão dela era quase deliciosa de assistir. Então Brandon nota a caixa sobre a mesa da varanda. Emily abre com indiferença, como se fosse presente de aniversário. O primeiro documento que puxa é a escritura da própria casa. Seu rosto degringola em segundos. Confusão, descrença, horror. Brandon arranca o papel. O que você quer dizer com está no nome dele? Ela continua a tirar documentos, planilhas com 8 anos de empréstimos convertidos em presentes, totalizando 1,3 milhão. Fotos de Brandon em cassinos, a nota promissória dele, as mensagens dela chamando-me de banqueiro patético. Às 12h23, chegam as primeiras notificações. Cartões de crédito recusados. Chase, Amex, Nordstrom. Emily entra em pânico, mãos tremendo. Brandon tenta ligar para o agiota, mas a resposta é clara. Sem garantias, não há mais crédito. Emily cai nos degraus, chorando de verdade. Não lágrimas calculadas, mas soluços feios. Encontra o pendrive, conecta ao celular. A própria voz ecoa. Ele é patético, sempre diz sim. Depois a de Brandon. Não são banqueiros, são gente séria. O último golpe, página 47 do pré-nupcial, cláusula sobre vício em jogo. Brandon já havia perdido muito mais do que o limite. Ele explode, joga a pasta Hermès contra a porta, couro caríssimo espalhando-se no chão. Emily chora sem máscara. É então que a vizinha, Sra. Chen, surge do jardim. Chamarei a polícia se não saírem. Essa casa não é mais sua. Brandon vai embora deixando marcas de pneu na entrada. Emily fica, tentando recolher papéis voando ao vento, relíquias de sua ruína. No mesmo instante, 12h30, eu almoçava ceviche à beira-mar em Tamarindo. O garçom perguntou: "Está celebrando algo? Formatura do filho?" Respondi: "Sim, a minha." Dias seguintes, a Espiral Emily voltou com chaveiro no domingo. Recusou o trabalho quando viu o registro em meu nome. Tentou escalar o muro, mas a empresa de segurança a retirou. Recebeu notificação de invasão. Brandon sumiu para Dallas, depois para lugar nenhum. O casamento implodiu em dias. Na noite de 16 de março, Emily abriu live no Instagram. Copo de vinho na mão, maquiagem borrada, mostrou à câmera a escritura da casa. Gritou sobre traição, que meu pai escolheu dinheiro, não família. Brandon ao fundo enchendo mala. 47 pessoas assistiram à queda da rainha de Westlake em tempo real. Entre elas, 3 funcionários meus que mandaram gravações para James. Na madrugada, relatórios de Google mostravam suas buscas. Como anular procuração Texas. Como impedir confisco de presente. Advogado de divórcio barato. A cada pesquisa, mais desespero. Enquanto isso, em Costa Rica, Margaret e eu jogávamos pôquer à luz da lua. Ela riu ao ganhar minhas fichas. "Você é péssimo nisso." "Estou livre", respondi. Pela primeira vez em décadas, a frase era verdade. Episódios seguintes, James documentou cada passo. Emily rondando meu escritório domingo, tocando interfone por 2 horas, como criança pressionando o botão de elevador. Depois, pedindo informações no aeroporto, implorando as companhias aéreas. Na segunda, invadiu minha concessionária, acusando Jake de sequestro e abuso. Jogou café contra a porta de vidro. Clientes filmaram, viralizou. Na terça, chegaram os cobradores de verdade. Não advogados engravatados, mas homens educados demais para parecerem inocentes. Deixaram apenas um cartão com número. Emily ligou 47 vezes para Brandon. Telefone desligado. Restou a decadência. Lives vendendo bolsas, vizinhos assistindo à garagem Sal, onde cristais Waterford saíram por $50. Enquanto isso, eu aprendia espanhol com crianças na praia. Elas riam do meu sotaque, chamavam-me de Roberto El Rico. Meu sangue cedia, a pressão baixava. Margaret pintava telas horríveis que nos faziam gargalhar. Pela primeira vez em muito tempo, vivíamos, sem dívidas, sem cobranças, sem Emily batendo à porta. Costa Rica. Um novo ritmo. Meus dias ganharam uma cadência que eu nem lembrava existir.
Café forte ao amanhecer, com macacos uivadores como vizinhos sonoros. Banhos de mar em água tão clara que via meus pés. Almoço simples no bar de Manuel, onde ninguém sabia de concessionárias, dólares ou herdeiros ingratos. Ali só se falava de pesca, futebol e o clima. Pela primeira vez em décadas, ninguém queria nada de mim, além de que eu passasse o sal. Margaret pintava marinhas desastradas que nos arrancavam risadas sinceras. Não havia romance entre nós, mas uma paz de sobreviventes que dividiram o mesmo naufrágio. O médico de São José quase não acreditou. Pressão baixa, peso caindo, 3 remédios suspensos. O que mudou? Ele perguntou. Tudo, e nada. Apenas parei de sustentar vidas alheias e comecei a viver a minha. Emily, em queda livre, Abril trouxe a notícia. Brandon fora visto no México, magro, sem aliança, atendendo o balcão de locadora em Juárez. Emily comentou em redes sociais. Good riddance. Dias depois, ela abriu o depósito do aeroporto. Dentro, encontrou os álbuns de infância, joias da avó, um título de poupança de $50.000 que venceria em 1 ano e meu bilhete. Para quando lembrar quem era antes do dinheiro importar. No fim de abril, enviou um e-mail a James. Diga ao meu pai que encontrei. Entendo agora? Sinto muito. Trabalho na Nordstrom. Sobrevivo. Só quero saber. Ele está feliz? Respondi por James. Sim. E o título foi ideia da sua mãe. Quando estiver pronta, venha, mas paga sua própria passagem. Do luxo à sobrevivência, maio marcou o fundo do poço. Expulsa do condomínio, Emily alugou um estúdio de 400 pés quadrados sobre uma taqueria em East Riverside. $700 por mês, pago em dinheiro. Ventilador barulhento, lavanderia comunitária com cheiro de mofo. Nordstrom de dia, Dennis à noite. Madrugada adentro, servindo estudantes bêbados e enfermeiras exaustas por $13 a hora mais gorjetas. Aos domingos, roupa lavada, arroz, feijão e frango barato, preparados em lotes. Margaret a visitou em maio. Encontrou uma filha magra, olhos fundos, mas pela primeira vez sem desculpas. Emily confessou. Fui uma filha terrível. Não. Foi uma filha mimada. Terrível não se conserta. Mimada se supera. No fim de maio, câmeras captaram-na no carro após turno noturno, contando gorjetas e chorando. Não lágrimas manipuladas, mas alívio. Foi o primeiro dinheiro que realmente ganhei. A carta que virou a chave. Em junho, escrevi de Costa Rica. Eu te criei assim. Cada vez que chorava, eu assinava um cheque. Confundi amor com piedade. Trabalho ensina o que herança não ensina. Respeito não se dá, se conquista. Eu te amo, mas amor sem respeito é pena. Ganhe meu respeito. Ganhe o seu próprio. Emily passou a levar a carta no bolso do avental. Colegas a viam relendo no intervalo, chorando sozinha no banheiro. Aos poucos, começou a perguntar sobre a vida dos outros, ouvindo de verdade. Virou funcionária modelo na Nordstrom, promovida a líder de departamento. Pela primeira vez, uma conquista que fora dela. Em resposta, escreveu. 3 da manhã. Minhas costas doem, meus pés ardem. Nunca fui tão feliz. Não felicidade de champanhe, mas de ter pago meu próprio aluguel. Você não me abandonou. Você me libertou. Quero que me veja de novo, não para me salvar, mas para conhecer quem estou me tornando. O reencontro a gosto. Voltei a Austin sem alarde. Passei pela Nordstrom e vi Emily ajudando uma idosa a calçar sapatos. Paciência, gentileza. Outra mulher. Aproximei-me como cliente. Procuro sapatos confortáveis. Ela virou, congelou, depois sussurrou. Pai. Jantamos em seu estúdio minúsculo, pasta simples, pratos de plástico, mas o orgulho dela era imenso. Mostrou livros de finanças que estudava, meu bilhete guardado como relíquia. Entre lágrimas disse, eu te odiei, quis você morto, mas agora entendo. Se tivesse me deixado tudo, eu teria perdido tudo. Você me deixou nada, e nisso me deu tudo. Entreguei-lhe um envelope, $5.000 e um contrato. Projeto de educação financeira para jovens, com salário justo e cláusula clara. Se falhasse, estava demitida, filha ou não. Ela leu 3 vezes, sorriu.
Não é caridade. É trabalho. Aceito. Epílogo. 2 anos depois, Emily falava em faculdades, escrevia currículos para escolas, construía algo próprio. O título da avó nunca foi gasto em fuga, mas usado como entrada para a casa que ela mesma comprou. Brandon sumiu de vez, repetindo o ciclo em Cancún com outra mulher rica. Não era mais nosso problema. Em novembro de 2025, jantamos no estúdio dela. Margaret trouxe acompanhamentos, eu vinho barato, Emily água porque ainda trabalharia no Dennis. Brindamos com copos de plástico. A família. Há lições aprendidas. Há recomeços. Naquele instante compreendi. A fortuna que acumulei a vida inteira não valia nada diante da riqueza de uma filha que finalmente aprendera a se salvar sozinha.